Estupro é sobre violência e não sobre sexo. Se uma pessoa te bate com uma pá, você não chama isso de jardinagem, ou chama? Olá pessoal, meu nome é Monique, eu faço parte do MSTL e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre cultura do estupro e violência contra a mulher. Bem, no mês de maio nós tivemos aquele caso do estupro coletivo com a menina e os 33 rapazes, e então o assunto explodiu. E muita gente começou a falar. Nós fizemos uma palestra no dia da inauguração no Centro de Formação Paulo Freire, eu, a Heloísa e o Marco, e hoje nós pegamos todas essas ideias, reunimos e eu vou passar para vocês de uma forma mais resumida. Mas antes de iniciar, a gente precisa entender o que é o estupro. Pode ser uma pergunta boa, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é isso. O estupro, ele não é sexo. A partir daí, nós precisamos começar essa conversa. O estupro, ele é uma agressão e ele é um crime. Ele está na mesma classificação que o assassinato, que o roubo, que o estelionato. Então o estupro, ele não é sexo. E é a partir daqui que a gente tem que entender também o conceito de consentimento. A vítima, em momento algum, ela quer aquilo. A partir do momento que ela quer, já não é mais estupro. Por ser um crime, a gente tem uma lei que regulamenta e pune também esse agressor. É a Lei 12.015, de agosto de 2009. E notem como essa lei ela é recente. No artigo 213, ele diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique um ato libidinoso. Basicamente, essa lei ela vem para dizer que qualquer ato sexual entra na classificação de estupro. Uma pessoa abaixo dos 14 anos, sob efeito de droga, álcool, ou que ela esteja presa ou alguma debilidade mental ou física, é um estupro de vulnerável. Então, a partir daqui, a gente consegue já conversar sobre a cultura do estupro. Segundo a ONU Mulheres, cultura do estupro é o termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. Ou seja, quando em uma sociedade a violência sexual é normalizada por meio da culpabilização da vítima, isso significa que existe uma cultura do estupro. Então a cultura do estupro ela está no nosso dia a dia. Aos poucos ela foi se fazendo. E muitas vezes a gente acaba reproduzindo falas ou coisas que ajudam a aumentar essa cultura. Ela é uma cultura do silenciamento, onde você faz com que a vítima se silencie, essa vítima ela fique com medo de denunciar esse agressor e você acaba também culpando essa vítima. Muito dessa cultura também ela está na criação, na educação que a gente dá para as nossas crianças. Então, a gente cria os nossos meninos para que eles sejam fortes, que eles consigam o maior número de sexo e de mulheres possíveis. E as nossas meninas a gente cria para que elas sejam submissas, recatadas, que elas tenham medo do seu corpo. E com isso a gente tem dois lados de uma equação muito complicada. A gente tem também as piadas, as músicas e também as nossas propagandas. As piadas elas servem para normalizar uma situação, assim como acontece com a homofobia, com o racismo. As piadas elas estão ali para você dizer, mas é só uma piada, é só para a gente rir. A pessoa que é o alvo dessa piada, ela se sente muito agredida. Então não é só uma piada, essa piada ela está ofendendo e colaborando para que essa cultura se perpetue. A gente tem as músicas que atualmente a gente está criando a cultura da música da novinha sensacional. As novinhas tão sensacional. E a gente tem músicas do tipo que sexualizam as nossas crianças no funk, no MPB, no rock, no sertanejo. Essas músicas elas não são exclusivas de um único tipo musical. A gente tem também as propagandas. Um exemplo muito claro disso são as propagandas de cerveja, onde a mulher ela está sempre
colocada, né, nessa propaganda, ela sempre é mostrada como um objeto. Então ela vai ser consumida junto com aquela cerveja. Além de marcas internacionais de sapato e roupas de grife que também reforçam essa cultura de que a mulher é apenas um objeto. Então você objetifica essa mulher. E quando você torna uma pessoa ou alguém um objeto, você faz o que você quiser com o objeto. Você pega um vaso e tira daqui, põe ali, você quebra esse vaso, você esconde esse vaso num quarto escuro. Então quando a gente objetifica uma mulher através da música, através da piada, através da propaganda, a gente está tirando todo o sentimento que essa mulher tem. A gente não olha mais para ela como um ser humano. E também um caso muito sério que é a indústria pornográfica. Os nossos jovens, eles estão tendo um contato muito cedo com essa indústria, Assim, acaba que nas escolas, nas famílias, não se conversa sobre sexo. Então esses jovens, eles vão procurar informação nesses vídeos, com fácil acesso hoje nos computadores, notebooks, celulares, e é muito complicado, porque aquele tipo de sexo fornecido nesses filmes, eles são sexos voltados para o prazer masculino. E muito, para quem assiste, pouco se vê o prazer feminino. Então, a partir do momento que um menino começa aos 10, 12 anos assistindo esses tipos de vídeos, ele acredita que o único prazer que existe na Terra é o prazer masculino, e ele não vê o prazer feminino. E aí é nisso que a gente começa, muitos casos de estupro acontecem, porque o menino não tem consciência de que aquilo que ele está fazendo é um estupro. E no Brasil, a situação não tá boa. São registrados por ano 50 mil estupros. O IPEA estima que esses 50 mil registros, eles são apenas 10% da realidade. Ou seja, nós temos 500 mil de estupros por ano acontecendo no Brasil. Dentro desses 500 mil que nós temos no Brasil, mais de 70% acontecem em jovens, crianças e adolescentes com menos de 17 anos. 90% desses casos com crianças e adolescentes, o agressor, ele é parte da família, ele é um conhecido da vítima, um pai, um tio, um primo, um amigo muito próximo da família que frequenta aquela casa. Então, você lendo relatos, você percebe que essas crianças que sofreram esse abuso, elas só vão relatar isso que aconteceu quando elas já são adultas. E na maioria dos relatos, o que você mais vê é essa pessoa que sofreu esse abuso se perguntando como que a minha família não percebeu o que estava acontecendo. Então a gente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção nas nossas crianças e no comportamento delas. A gente tem também os estupros dentro dos relacionamentos, e que esse é a maior quantidade para mulheres acima de 18 anos. Esse estupro, ele é cometido pelo parceiro, pelo namorado, marido, ou até o ex-marido, o ex-namorado. Estima-se que de 10 a 14% das mulheres brasileiras vão sofrer abusos pelo seu parceiro. A gente tem também aquele estupro clássico, que é o estupro que está na imaginação e é o que mais vai para o noticiário. É aquele que a menina está sozinha no ponto de ônibus à noite, um cara maníaco do parque, um psicopata, pega ela, leva para o matagal e faz o que quer com ela. Porém, esses estupros, eles são em menor quantidade dentro das estatísticas, porque esse tipo de estupro, ele é fácil de você encontrar esse agressor. Então, acaba que isso pouco acontece. Normalmente, o estupro nunca é sozinho, A mulher acaba sempre sofrendo outros tipos de violência junto com o estupro. A gente tem a violência física, que é bater, chutar, xingar, e essa é a violência mais perceptível visualmente. A gente tem a violência financeira, que é aquela violência que acontece através monetariamente. O cara vai controlar o salário dela, ele vai dar uma mesada para ela, ou então ele usa o cartão de crédito da mulher sem a permissão dela. Nós temos também a violência emocional, e esse é o tipo de violência que mais acontece.
Porque você não percebe, a mulher ela está sofrendo essa violência e ninguém percebe. Esse tipo de violência acontece pela humilhação, pela baixa estima, né? A pessoa ela acaba afetando a autoestima da sua vítima, ela grita, ela xinga, ela humilha essa pessoa. Então, nós conseguimos já ter uma visão de que é errado bater em uma mulher. Porém, você não bate nela, mas você controla ela emocionalmente. É um tipo de violência também. E nós temos a violência virtual, que é uma violência nova, porque como a tecnologia evoluiu, as agressões também evoluem junto. E essa violência, ela tá quando a pessoa controla suas senhas das suas redes sociais ou do seu e-mail, ela expõe fotos suas sem a sua permissão, independente dessas fotos serem íntimas ou não. Então, essa violência virtual ela também está acontecendo muito hoje em dia. Bem, acabamos de ver que não está fácil para ninguém, né? Que a culpa não é da saia curta, a culpa não é da atitude, a culpa não é do estilo musical. Mas o que a gente pode fazer para mudar tudo isso? Nós temos que conscientizar os homens do seu papel. Não adianta só que as mulheres entendam que elas estão sofrendo uma violência. Elas entendam que elas estão num quadro perigoso para elas. Mas a gente precisa fazer com que esses homens entendam que eles estão cometendo violências com as mulheres. Então, trazer esse homem para essa conscientização e para essa luta também, para que ele possa conscientizar o seu filho, o seu amigo, o seu chefe. Nós precisamos investir na educação infantil. A educação infantil, tanto familiar como a escolar. Mostrar para esse menino que a amiguinha dele, ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, né? E principalmente quando ele está entrando naquela fase pré-adolescente, que os hormônios estão começando a fervilhar, ele precisa entender que no sexo há limites. Nós precisamos também parar de objetificar as mulheres, né? Parar de tornar essas mulheres objetos e também não culpar a vítima, porque a vítima nunca tem culpa. Por mais que ela esteja no baile funk, por mais que ela esteja com a roupa curta, por mais que o que você quiser inventar aqui, não há culpa na vítima, nunca. Porque você não chega para uma pessoa que foi assaltada e diz para ela: mas você estava querendo que levassem seu celular. Como assim você estava com seu celular andando no meio da rua? Né? Ninguém diz isso para uma pessoa também que foi morta. Eu acho que ele estava querendo morrer, estava lá, então estava pedindo para ser morto. E quando se trata do estupro, a vítima ela é culpada, julgada e condenada junto com o seu agressor. E a gente precisa começar a compreender que não é assim. E também a gente precisa mudar a nossa cultura, né? Da mesma forma que a cultura se construiu fomos nós quem construímos a cultura, a gente também pode mudar essa cultura através da educação, da informação, né? Do conhecimento. Então, a partir do momento que você se propõe a ler, escutar uma vítima, ler um depoimento de uma vítima, você consegue entender que isso não é bem da forma como você enxergava. Bem, por que o MSTL fez tudo isso? O que a gente tem a ver com isso? Seremos 800 famílias morando uma ao lado da outra. Né? E como a Miriam e o Eduardo gostam de brincar, eles são os nossos pais e todos nós somos irmãos. E aquilo que eu não quero para minha família pessoal e de sangue, eu também não quero para vocês. Então, a gente precisa começar a quebrar essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, a partir do momento que há agressão e ninguém interrompe essa agressão, ninguém toma partido ou vai cuidar dessa mulher, apoiá-la, a gente pode chegar a casos extremos, como temos muito aí pela mídia, de mulheres sendo assassinadas, de crianças também sofrendo abusos. Então a gente precisa começar a entender que a gente não é para entrar na casa da pessoa e meter o bedelho na vida de todo mundo, mas quando preciso de um caso extremo, a gente tem que estar ao lado apoiando nossa família. Bem, como o tema é muito extenso e o tempo é muito curto, eu deixo aqui para vocês algumas dicas de vídeo em que depois será colocado no site, caso
alguém queira saber mais, conhecer, ter uma visão diferente do caso, ter uma visão diferente do assunto. Então, muito obrigada pela atenção de todos, espero ter ajudado. Estupro não é sexo, estupro é violência.